Então, quais são os padrões de comportamento de uma pessoa que tem codependência? O primeiro padrão que eu trouxe aqui para a gente discutir é a negação. O que seria a negação? A pessoa entra no processo de não admitir as suas fragilidades, as suas necessidades, as suas dificuldades. É uma pessoa que está a todo momento reforçando quem ela é, os lados positivos e o que ela faz. Então, tá sempre contando, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou isso, porque eu tenho a tal atividade, eu tenho aquela outra atividade, mas não se olha e se analisa, ou como se sente, ou como se vê, né? Justamente porque tem uma grande baixa autoestima. Né? Então, a pessoa com codependência, de uma certa forma, ela se sente menosprezado e inferior. Às vezes ela não tem nem tanta consciência disso, porque ela coloca o valor dela em tudo que ela faz. Então ela faz muitas atividades, ela faz muito por muita gente, então ela vê, não, eu tenho minha autoestima porque eu gosto disso que eu faço por fulano, porque eu sou boa nisso, porque eu tenho zilhões de atividades e eu consigo dar conta e etc. Mas não está se olhando mesmo quem ela é de fato. Está todo momento tentando esconder justamente esse monte de tarefas, esse cuidar do outro preocupado, ele vem justamente para esconder, né, quem ela é de fato. Então entra a terceira característica, o terceiro padrão de comportamento, que é o cuidar do outro excessivamente. Então tem aquela questão, né, que olho para o outro e de uma certa forma eu vejo o outro como com uma necessidade, muitas vezes é uma necessidade real, em outras vezes é uma necessidade que nem é tão real assim, mas vê a pessoa de uma certa forma com muitas debilitações e coloca o outro nesse lugar, né? Muitas vezes faz o outro acreditar que ele não tem força, que ele não consegue, né? Justamente para que o outro esteja sempre na dependência dele. Então é uma pessoa que está a todo momento oferecendo ajuda, se preocupando e, de novo, né, o problema não é a gente oferecer ajuda. O problema é a gente estar sempre oferecendo ajuda, inclusive quando a gente não foi solicitado, né? Então isso é uma questão que o codependente tem que verificar, né? Às vezes as pessoas não querem ajuda, elas não precisam e tá lá o codependente, né? Não, porque eu preciso mostrar o meu valor, não é preocupação com o outro, é mostrar o valor que consegue fazer, que sabe fazer. A outra questão é uma comunicação precária. O codependente costuma ter muita dificuldade de dizer o que sente, justamente porque ele nem olha para ele mesmo. Né? Então ele tem uma baixa estima tão grande, né? Ele se vê de uma maneira tão negativa que ele não consegue se olhar, né, e expressar aquilo que está passando com ele mesmo, porque nem ele tem essa compreensão. Aqui eu estou usando muito ele, né, o codependente, mas é um padrão de comportamento tanto feminino quanto masculino, não é específico de um gênero, tá? A outra questão é o supercontrole, então tende a controlar toda a situação e as pessoas. Então aquela coisa, né, até o cuidar do outro excessivamente, muitas vezes é uma forma de controlar o outro, né, falar para o outro que ele não consegue fazer as coisas sozinho, que precisa dele para isso, ao invés de dar autonomia e ajudar o outro no processo dele de maturidade. Então tá sempre controlando as coisas, por quê? Porque tem medo de que em algum momento, quando as coisas não estiverem sob o seu controle, enfim, acaba as pessoas vendo que o valor dele, né, em fazer, né, que o fazer dele não é tão importante, ou dela, né, e passem a olhar para essa pessoa, ao invés do que ela faz. Então ela tem muita preocupação com a questão do controle. A outra questão é o perfeccionismo, né, então tem todo uma dificuldade consigo mesmo de aceitar os erros. Então, é uma pessoa que está sempre se julgando, sempre avaliando, sempre exigindo o máximo, não acolhe os seus defeitos. De novo, né, é uma falta de amor próprio, é uma baixa autoestima. Acaba sendo autoritário, né, justamente porque quer ter esse controle excessivo. Então, as coisas têm que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, né, eu não vou poder mostrar como eu faço as coisas. E se eu não puder mostrar como eu faço as coisas, o que vai ser de mim? E de uma certa forma é uma pessoa conformada com a situação, né, com a sua situação, então não procura mudanças em sua vida, tá sempre tentando manter esse espaço conquistado.